E um exemplo disso, de que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o Antigo Testamento, é de que Jesus, quando ele separou os discípulos para pregarem o evangelho do reino, leia Mateus 10, você vai ver que Jesus mandou que eles pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não entrassem em casa de samaritanos, mas que antes fossem e pregassem o evangelho do reino, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso quando Jesus estava na carne como Filho do Homem, antes da crucificação. Agora note um detalhe, quando Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitou, e ao terceiro dia apresentou-se aos discípulos, vejam que Jesus falou algo diferente, a ordem dele foi diferente da ordem que ele tinha dado quando estava na carne como Filho do Homem, como judeu, como praticante da lei de Moisés, como o próprio Deus encarnado vivendo a lei. Então Jesus diz a eles, ide por todo o mundo. Vejam a diferença. Jesus disse, após ele ter sido crucificado, ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28:19 ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então note isso. Ele falou, ide e pregai a toda criatura. O que significa isso? Tanto judeus quanto gentios. Após Jesus ter ressuscitado, ele disse que pregasse o evangelho agora a toda criatura, não somente aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também a toda criatura em todas as nações, fizessem discípulos e batizassem elas em nome do Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento ele só teve início após a morte do testador. Hebreus 8:9 está escrito assim: o testamento ele só tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, enquanto Jesus, o testador, estava vivo, não era o Novo Testamento, era o Velho. Por isso que quando Jesus disse aos discípulos, quando ele estava na carne como Filho do Homem, ele disse, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ide antes aos judeus, pregai aos judeus, ao povo de Israel, aos hebreus, porque ali era a lei e Jesus veio para os que eram seus. Ele veio para pregar o evangelho do reino para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então Jesus disse, após ele ter ressuscitado, que eles fossem pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque após a morte de Jesus Cristo, ali começa o Novo Testamento, através do sangue dele. O Novo Testamento ele foi consagrado através do sangue de Jesus Cristo. Assim como o Antigo Testamento, Moisés consagrou com o sangue de bezerros. Assim também importava, diz Hebreus 8:9, que o Novo Testamento fosse consagrado, mas desta vez com o sangue puro do Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que só precisou sacrificar uma vez para nos redimir e para nos salvar. Então, o Antigo Testamento ele não começa em Mateus, ele começa a partir de Atos dos Apóstolos, onde a igreja começa a viver e a vivenciar a graça de Deus.